Olha, vamos tentar compreender um pouco melhor por que 9,63% quando a inflação deu um pouco mais de 5%, a de 2022. Quem conversa conosco é um dos mais respeitáveis advogados quando o assunto é direito da saúde, direito médico, doutor Juliano Pessoa, que a gente sempre agradece por estar por aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. É uma satisfação mais uma vez participar do programa. O tema não é tão alegre para o consumidor especialmente, né? É sempre incômodo falar sobre reajuste, mas é importante que a gente esclareça algumas regras e acho que você abordou uma questão assim, crucial para a gente já tratar aqui de início, que é essa distinção que é preciso fazer entre plano coletivo e plano individual e familiar. Esse reajuste agora que foi mencionado aí de 9,63%, que foi anunciado ontem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, diz respeito somente aos planos individuais e familiares. Por quê? São os planos que são diretamente regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela é quem determina o teto máximo anual de reajuste, não são as operadoras em comum acordo com os respectivos beneficiários. No coletivo, a gente tem outro debate, outra discussão, porque existe uma flexibilidade e por se entender que há uma paridade, né, de negociação, por se tratar de duas pessoas jurídicas, com um N de vidas muitas vezes relativamente elevado, eles teriam pé de igualdade para sentar à mesa, vamos chamar assim, e discutir as condições daquele reajuste. Então, e os planos coletivos, alguns já anunciaram reajustes esse ano. Vale lembrar que a sinistralidade impacta diretamente nesses reajustes, alguns inclusive acima de 20%, para a gente ter ideia. E nesse caso do individual familiar, 9,63% e é o teto, tem que ser igual ou inferior, jamais superior. Mas é importante, Elisa, o que é que a gente recomenda assim, que o consumidor fique muito atento ao seu boleto a partir de agora, né? Esse reajuste ele não é implementado de pronto em todos os beneficiários. Ele é implementado paulatinamente, mês a mês, de acordo com o aniversário do plano. O que seria isso para quem nos ouve entender? Aniversário do plano é a data da sua contratação, ou seja, o mês de contratação do seu plano. Isso se dará de acordo com essa data. Então, por exemplo, se ele contratou em junho, incidirá agora na mensalidade de junho e assim sucessivamente. Aquele que contratou em maio, por exemplo, isso virá retroativamente. No mês subsequente, ele incide já os 9,63% de reajuste e no mês subsequente ele inclui essa mensalidade de maio que não foi cobrada. Ele cobra no mês posterior e depois ele segue a normalidade do período. Então é importante que o consumidor veja, porque é dever da operadora, vale destacar, colocar isso de forma muito clara, muito cristalina no boleto do beneficiário. Ele precisa visualizar de forma muito transparente o que é que ele está pagando. Se houver dúvidas, o que é que a gente orienta? Imediatamente entrar em contato com a operadora pedindo esclarecimentos. Ela também tem a obrigação de esclarecer o consumidor, inclusive por escrito. Pega essas informações, não ficou claro ainda, vai atrás da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS ela é muito diligente nesses casos. Entra no site, liga para o 0800, leva essa informação de dúvida que não foi esclarecida pela operadora e a ANS irá fazer, de repente, dirimir essa dúvida. Se não resolveu, aí vamos seguir os passos seguintes, que é buscar outras medidas. Bom, em tese, a gente não deve ter um outro aumento no plano de saúde, no seu boleto, que não seja esse. Aqui eu não quero falar ainda sobre as passagens das faixas, mas eu digo outro aumento nesses planos de saúde individual e familiares, eles não devem vigorar até abril do ano que vem. Exatamente, o período compreendido é maio de 2023 a abril de 2024. Então esse é o reajuste anual, não deve haver mais do que este. Pode vir algum valor a mais, e aí você já trouxe um tema importantíssimo, pode em alguns casos. Se coincidir do beneficiário nesse período também, no transcorrer deste ano, ser alcançado pela mudança de faixa etária. Então pode existir acumulação dessas cobranças realmente nesses casos concretos. Fora isso, não se pode. Não vai acontecer todos os anos, né? Porque essas faixas têm um período. Nós temos um número de faixas já pré-definidas? São 10. 10 faixas. Né? A última é com 59 anos. 59 né? anos 59 é a última. A partir daí, ele não sofre esse reajuste. Ele permanece sofrendo, e aí até uma confusão, Elis, que alguns idosos até fazem, de fato é bom para esclarecer.
ele não deixa de sofrer reajuste depois de 60 anos, né? Ele continua tendo reajuste anual, ele deixa de sofrer o reajuste por faixa etária, que é o que pode acumular com o anual. Mas o anual ele permanece. Ou seja, esse reajuste que nós estamos falando agora, e que foi anunciado pela ANS, ele vai incidir em todas as faixas, independentemente da idade. Exato, porque senão o plano ficaria congelado, né? Então, ele ficaria totalmente defasado. Então, permanece o reajuste anual. O que essas pessoas nessa faixa, que já ultrapassou a última, tem que ficar atento é que ele não pode mais sofrer reajuste por faixa etária. Se isso ocorrer, ou se vier um reajuste de forma volumosa, vamos dizer assim, totalmente em desconformidade com o que está sendo anunciado, ele tem que buscar ajuda imediatamente, porque só pode o que a ANS determinou. As faixas, são 10 faixas, mas a gente tem um limite entre a última e a primeira, né, doutor? Senão, quando chega com 59 anos, vou dar um aumento aí de 200% e a partir daí você começa a receber esses reajustes da ANS. Não é bem assim, né, doutor? Exato. Isso é o que acontecia antes, inclusive, né, Liz? A Lei 9656 ela começou a ficar mais rígida, porque era o que acontecia. Então, a operadora deixava você ali, quando chegava na última faixa, ela sabia que não poderia mais incidir qualquer reajuste, então ela trazia todo e qualquer reajuste que ela queria implementar de uma única vez, e ficava extremamente oneroso aquele contrato. Então, hoje existe uma regrinha, ela não pode ser superior, aproximadamente, se não me engano, acho que são 6 vezes a faixa de início. Então, ou seja, ele não pode ser uma coisa totalmente discrepante com o que ele começou pagando. Então, tem que haver uma harmonia, né, de elevação de preço em conformidade com o que se iniciou lá atrás. Vale destacar também que quando a gente versa sobre os planos coletivos, sempre haverá uma flexibilidade maior, não da faixa, mas de reajuste, para que o consumidor não ache que está havendo alguma legalidade. É preciso que ele tenha ciência, inicialmente, Elias, de em que plano ele está. Você é coletivo ou você é individual e familiar? Porque muitas vezes há uma confusão e uma correria do consumidor ouvir esse reajuste anual da ANS, que é o mais comentado, de fato, e ele corre dizendo, não, o meu aqui foi muito maior do que isso, só que ele muitas vezes faz parte de um plano coletivo e não de um plano familiar individual. E nesses planos coletivos, como nós falamos, há uma discussão direta entre a pessoa jurídica, que ele faz parte, e a própria operadora, e aí também incide muito impacto da sinistralidade daquele respectivo grupo. Então, é importantíssimo. Eu gostaria de aproveitar, Elias, esse adendo do coletivo, só para a gente enfatizar aqui que há uma abordagem muito incisiva, eu diria, hoje no mercado, fazendo com que o consumidor constitua ali, contrate um plano coletivo. Essa é a regra. As operadoras elas demonstram claramente não ter interesse nenhum que o consumidor fique no plano individual familiar, justamente porque ela passa pelo crivo anualmente da agência reguladora. Então, há muita gente constituindo pessoa jurídica para incluir ali o seu grupo familiar somente. E aí vejamos, em algum momento, a sinistralidade desse grupo, mesmo que seja 4, 5 pessoas, irá se elevar e a mensalidade irá acompanhar essa elevação. E aí veja qual é o pé de igualdade que um grupo de 4, 5 pessoas tem para questionar qualquer reajuste com uma operadora. 0. Essa é a realidade. Então, há muita ação hoje no judiciário, já tentando migrar, fazer com que esses planos sejam migrados para o plano familiar, porque é uma maneira, que ele não queira, de se burlar a legislação. Ele não deixa de formalmente cumprir a regra, existe um CNPJ ali naquela relação, mas somente, muitas vezes, o casal e os filhos é que fazem parte desse grupo. Então, ou seja, quando isso impactar na mensalidade, ele não terá qualquer possibilidade de negociação. É diferente de uma empresa que tem 1.000, 2.000 funcionários, 5.000 funcionários, ela tem, de fato, possibilidade de sentar em pé de igualdade com seu corpo jurídico, muitas vezes, assessorando essa negociação, juntamente com o jurídico da operadora, e aí há uma discussão em pé de igualdade. Um consumidor que abre um CNPJ e coloca os seus filhos ali e o seu cônjuge, ele não tem qualquer possibilidade de negociar. Olha só, essa é uma situação muito interessante. Em algum momento a gente pode migrar de um para o outro? Pode, o problema é que muitas vezes fica desvantajoso, né? A gente enxerga muita migração nesse sentido, Aliás, quando o funcionário, por exemplo, sai de uma empresa, ele fazia parte do plano empresarial,
Ele tem a possibilidade, inclusive, quando é desligado, de passar até 24 meses, né, pagando as mesmas condições, mas depois ele tem que seguir o caminho, vamos dizer assim. Então há uma migração para o plano familiar, se for o caso. Só que comparado com o que ele pagava, muitas vezes é desvantajoso. Então, como eu digo, não é estimulante. Mas vale destacar que, a depender do caso concreto, por isso a orientação sempre de buscar ajuda. O consumidor ele pode começar, às vezes, pagando um pouquinho mais elevado num plano familiar em relação ao empresarial, mas no longo prazo ele pode ter vantagem. Justamente por quê? Porque tem a figura da ANS regulando o teto de reajuste anual. Né? Jamais a ANS poderá dizer que é 9,63, como é o desse ano, e a operadora incidir ali 20%, por exemplo. Isso não pode acontecer no individual familiar. Tanto é que já há discussão hoje no Congresso Nacional, por meio de projeto de lei, tentando mudar essa regra. Isso será tema, certamente, de debates acalorados, vamos dizer assim. Né? As operadoras têm um lobby fortíssimo no nosso país, isso é fato, a gente tem que constatar, mas é uma discussão que já chegou lá. Porque, assim, se verifica muitas vezes uma discrepância. Será que a ANS ela também não leva em consideração para o individual e familiar os custos das despesas com assistência à saúde? Isso também faz parte da fórmula. Por que é 9,63%? E por que, quando você pega um coletivo, chega a 27%, a 30% ou mais por cento? Então, ou seja, o custo é tão mais elevado somente naquele grupo ali. Essa é a discussão que se quer travar hoje, além de uma discussão recente, que a gente, inclusive, já chegou a comentar aqui na rádio, que é a questão de rescisão unilateral de plano. Né? A operadora escolhe quase que seletivamente qual é o grupo que ela quer rescindir contrato unilateral. Existe essa previsão? Existe. Isso é fato, é previsão contratual. E essa previsão no coletivo, no individual e familiar também ou não? No coletivo individual, jamais. Individual e familiar, jamais pode haver rescisão unilateral sem haver a notificação do beneficiário, no mínimo 60 dias antes. Ele teria que cometer uma falta, né, para que fosse unilateral. Exatamente, Elis. Bem lembrado. E a lei veda essa rescisão, salvo. Isso aí é excepcional. Salvo se ele cometer fraude ou se ele estiver inadimplente superior a 60 dias, que não precisa ser consecutivos, podem ser cumulativos, né? Períodos apartados cumulativos. Mas mesmo assim, no 50º dia, a operadora tem dever, não é opção, de notificar esse beneficiário e informar: olha, você está inadimplente, para que oportunize essa pessoa a regularizar a sua situação. O que não pode é ela ficar silente, aguardando ultrapassar 60 dias e dizer que o plano dele foi suspenso. Isso no coletivo não é bem assim, né, doutor? Mesmo eu estando em dia, a empresa estando em dia, etc., a operadora de saúde pode dizer que não tem mais interesse. Exatamente. Quando chega na repactuação dos valores, ano a ano, ela simplesmente diz que não tem interesse. Só que é aquela coisa, Elias. É importante a gente deixar essa mensagem. Caso isso aconteça com alguém na prática, busque ajuda. Por que eu estou dizendo isso? O Poder Judiciário já começou a ser alertado dessa prática. Nociva, eu diria. Existem pessoas que não podem suspender tratamento, que não podem suspender terapias, que acabaram de fazer um procedimento cirúrgico. Ou seja, só iniciou um tratamento mais severo. E elas não podem ficar desassistidas. Então, inúmeras decisões liminares no Poder Judiciário estão resguardando o direito dessas pessoas. Doutor Juliano Pessoa, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Uma excelente terça-feira para o doutor e até a próxima oportunidade. Até a próxima, Elisa, eu que agradeço. Um bom dia. Doutor Juliano Pessoa, advogado, especialista em direito médico.